Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de 2 Crônicas e vamos ouvir os capítulos 10, 11, 12 e 13. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Segundo Crônicas, capítulo 10. A revolta de 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo o Israel a Roboão, para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Quando todo o Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então todo o Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim:
Assim diz o Senhor: não subam nem lutem contra os seus irmãos, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. As cidades fortificadas de Roboão. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Todas estas cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim. Assim Roboão as tornou em fortalezas, pôs nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho, e pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e as suas propriedades, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que tinham mandado fazer. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos. Porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maacá, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maacá, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes mantimentos em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Segundo Crônicas, capítulo 12. A invasão de Sisaque. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo o Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo: eles se humilharam.
Não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. O reinado de Roboão de Judá. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias, de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos, que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus. Ao passo que vocês o abandonaram.
Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para darem o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá, e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão, ele tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 2 Crônicas 10, 11, 12 e 13. Capítulos que falam sobre escolhas impensadas, consequências dolorosas, mas também sobre arrependimento e o cuidado de Deus com os que decidem voltar-se para Ele. 2 Crônicas capítulo 10 narra um momento em que Roboão, filho de Salomão, assume o trono. Quando o povo pede alívio dos tributos pesados, ele rejeita o conselho dos anciãos e segue a orientação dos jovens que cresceram com ele, respondendo com dureza. O resultado, o reino se divide. Esse capítulo nos ensina que nossas decisões têm peso e ouvir conselhos sábios pode evitar rupturas dolorosas. 2 Crônicas capítulo 11 mostra Roboão obedecendo a palavra de Deus e não lutando contra os israelitas do norte. Ele se estabelece em Judá, fortalece cidades e investe na segurança do povo. Os levitas e os fiéis de Israel migram para Judá, buscando o Senhor. Aqui vemos que quando escolhemos obedecer, mesmo depois de erros, Deus começa a restaurar. 2 Crônicas capítulo 12 relata que, após algum tempo de estabilidade, Roboão e todo Judá se afastam dos caminhos do Senhor. E por isso, o rei do Egito invade Jerusalém. Mas quando eles se humilham, Deus alivia o castigo. A misericórdia de Deus se manifesta quando há arrependimento sincero, mesmo que as consequências ainda precisem ser enfrentadas. 2 Crônicas capítulo 13 traz o reinado de Abias, filho de Roboão, que enfrentou Jeroboão em guerra. Embora em desvantagem,
Abias clama pelo Senhor e Deus lhes dá vitória. Esse capítulo reforça que quando confiamos em Deus, mesmo em meio à adversidade, Ele age com poder. Refletindo sobre esses textos, 2 Crônicas 10 nos alerta sobre a importância de ouvir bons conselhos e não agir por arrogância. 2 Crônicas 11 mostra que a obediência à direção de Deus traz estabilidade e bênção. 2 Crônicas 12 nos lembra que, mesmo quando erramos, há perdão e restauração para os que se arrependem. E 2 Crônicas 13 nos encoraja a confiar no Senhor, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. Que hoje possamos tomar decisões sábias, manter a fidelidade ao Senhor e, se necessário, voltar correndo para Ele, com um coração humilde e confiante. Que por hoje é isso, que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.